Oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Vamos continuar, né, os estudos, as videoaulas. Essa videoaula é para o sétimo ano A, B e C. A gente vai começar a apostila 2 agora, tá? E a aula é sobre o módulo 6. Muitas histórias teceram a Idade Média. Esse módulo aqui é bem legal, bem interessante, porque ele vai falando dos desdobramentos da Idade Média. Até esse momento a gente estudou a Idade Média no início, vamos dizer assim, né? A gente estudou a primeira fase da Idade Média, que é chamada de Alta Idade Média. Agora nós vamos estudar a Baixa Idade Média, o que vai ocorrer nesse período. Então, vocês lembram que a Idade Média é um período de 1000 anos, que foi dividido em dois entre os historiadores para marcar essas mudanças que ocorreram durante esse período. Então, primeira fase, a gente viu uma Idade Média rural, as pessoas vivendo das plantações, né, vivendo nos feudos, uma história de invasões, uma série de invasões na Europa, teve as invasões dos vikings, dos magiares, dos árabes, a população com medo, vivendo no campo, né, refugiada nos feudos, e os senhores feudais se aproveitando dessa situação, ganhando dinheiro, as pessoas pagando impostos para eles, e o grande poder da igreja nesse momento. Agora a gente segue falando dessas mudanças que vão ocorrer a partir do fim do século X e início do século XI. Estou na página 145, essa daqui. Nessa parte aqui. As mudanças que ocorreram é porque no fim do século X e começo do século XI vai ter uma relativa paz na Europa. Como assim paz? Vão diminuir um pouco as invasões dos árabes, dos vikings, dos magiares, e essas invasões vão gerar um período de paz no continente europeu. Isso vai contribuir, essa paz, para mudar um pouco as relações sociais e a vida no feudo. Por quê? Porque as pessoas vão ter mais tempo de se desenvolver. Por exemplo, desenvolver tecnologia. Tecnologia, lembrando que é tudo que é novo, tá? Não é só o celular de vocês, esse celular é incrível, não é computador. Tecnologia é tudo que é produzido para melhorar a vida das pessoas ou para transformar a vida das pessoas. Tudo que é novo. E nesse período que a gente está falando de relativa paz, quando a Alta Idade Média já está acabando, começa a Baixa Idade Média e essas transformações tecnológicas. Nas páginas seguintes, eu vou mostrar para vocês essas daqui, essas páginas amarelas, mostram um pouquinho dessas transformações. Tá. Primeira transformação, a gente está vendo lá o sistema de rotação trienal de culturas, esse aqui, ó. Isso aqui foi muito importante e os europeus vão descobrir nos feudos só a partir do século X, mais ou menos, que dava para plantar com maior facilidade e com um esgotamento do solo muito menor quando se dividia o solo em três. Lembro que teve uma videoaula que eu mostrei para vocês, essa divisão, né? Eu expliquei da rotação trienal de culturas, falando sobre os feudos. Porém, isso só vai acontecer já para baixo da Idade Média nos feudos, não é desde o começo. Eles vão aprender a fazer isso. E lembrando, o que é a rotação trienal de culturas? É você dividir o solo em três partes e plantar coisas diferentes. Porque senão o solo, os nutrientes do solo se esgotam. Então, se a gente observar essa imagem, dá para ver isso um pouquinho. Aqui eles estão plantando um tipo de coisa, aqui eles estão plantando outro tipo de coisa, aqui eles vão plantar outras coisas, tem já o gado, e eles deixam uma parte do solo descansando. Porque precisa fazer isso para o solo não esgotar. Eles pretendiam ficar ali muito tempo, e por ficar ali muito tempo era necessário que esse solo se mantivesse, né? Outra coisa muito importante que se desenvolveu nessa época é a charrua. Não sei se vocês já ouviram falar de charrua, é isso aqui, ó. Isso é uma charrua, isso é uma charrua. É um negócio que eles colocavam no gado, para o gado puxar, que tinha uma madeira bem forte que enfiava no solo e ia abrindo esses buracos para plantação. Ou seja, ia abrindo o solo, fofando o solo, para poder colocar sementes e plantar. Esse arreio, né, essa charrua, ela era feita de madeira.
Só que tinha um problema, se o solo fosse tivesse muito pedregulho, um solo arenoso, era difícil, quebrava a charrua, porque o solo tinha muitas pedras, quando batia mesmo o boi puxando, essa madeira quebrava. E a tecnologia da época conseguiu fazer uma charrua de ferro. E a charrua de ferro era muito mais resistente, então mesmo nos solos mais difíceis, os bois passavam e conseguiam abrir o solo com mais facilidade. E também fazer sucos mais profundos na terra, não sei o nome. Aqueles buracos mais profundos na terra, e com isso a plantação era muito melhor, dava muito mais alimento, a terra ficava muito mais saudável. Então, isso foi uma tecnologia revolucionária para a Baixa Idade Média, tá bom? A gente está estudando a Baixa Idade Média, não se esqueça. Outra coisa legal na página seguinte, 147, são as ferraduras, tá? E o arreio peitoral. Porque os cavalos eram um meio de transporte importante na época, só que dependendo do terreno que eles estivessem andando, machucava as patas dos cavalos, né? E isso gerava um problemão, porque cavalo que não consegue andar tem que ser sacrificado, se machucar a pata tem que ser sacrificado. Então, para que isso não acontecesse, eles conseguiram desenvolver a ferradura, que até hoje é utilizada, eles colocam nos cavalos, para que o cavalo não machuque a pata nos terrenos diversificados que ele for andar. E o arreio peitoral é porque eles colocavam esses arreios para segurar o cavalo, para não deixar o cavalo sair correndo, ou para parar o cavalo. Acho que vocês já viram isso, né? A pessoa tá andando em cima do cavalo e puxa aquela cordinha e o cavalo para. Só que isso era colocado no pescoço do cavalo. Vocês imaginam que o peso da pessoa que estava em cima do arreio e puxar aquilo podia sufocar os animais. E para resolver esse problema, eles conseguiram fazer um arreio peitoral, que ficasse aqui, ó. Que ficasse nessa parte daqui do cavalo. E provavelmente vocês já viram que tem a sela, né, e o arreio. E eles colocam aqui agora para puxar e aqui no corpinho do cavalo. E isso mudou também toda a estrutura, porque os animais sobreviviam muito mais tempo e ajudavam muito mais no transporte. Foi bem interessante. Outra tecnologia dessa época foi o moinho hidráulico, a roda e o moinho de vento. Ou seja, eles desenvolveram a roda para colocar no moinho hidráulico, que é aquele moinho que vai nos rios, e o moinho de vento. Tudo isso é um tipo de energia, né? A gente sabe que ajudava a movimentar esse moinho e a moer os grãos, porque era a base da alimentação na época, eram os grãos que eles plantavam, que eram moídos normalmente com a força de trabalho dos servos. Com o moinho hidráulico e o moinho de vento, a força do vento e a força da água moía esses grãos e ajudava na alimentação. Isso mudou, porque se muda a alimentação, muda a vida das pessoas, né? Na página seguinte está falando um pouquinho sobre isso, sobre alimentos, tá? Começou a melhorar a condição de vida das pessoas, a oferta de alimentos aumentou, então a população vai sofrer, durante ali os próximos séculos, 11, 12, até o 13, né? Do 11 ao 13, a população vai aumentar muito na Europa, porque a falta de alimentos, a falta de saneamento básico, a vida difícil dos servos fazia com que as pessoas morressem muito cedo e a população não crescesse, né? Então começa com essas novidades tecnológicas a aumentar a produção de alimentos e, consequentemente, aumentar a demografia na Europa. Vai ter mais gente, né? A Europa medieval vai começar a armazenar esse excedente, né? Guardar o que sobrava de alimentos, e isso também vai contribuir mais tarde, que eu já vou falar sobre isso, para o aumento do comércio. Vocês lembram que no começo da Idade Média o comércio quase que deixou de existir na Europa, porque a plantação era pouca e era uma plantação de subsistência, uma plantação só para se alimentar, não sobrava, quase não tinha para comer. Era isso, eles não sabiam da rotação trinal de culturas ainda, não tinha charrua de ferro, então a plantação era bem difícil e era pouca. Com o aumento da plantação, o aumento da população, eles começaram a guardar os alimentos.
guardar o que sobrava, o excedente. E com isso, as pessoas começam, ou voltam, na verdade, a comercializar na Europa. 2 cidades tinham continuado comercializando, e as outras, que era Gênova e Veneza, que eu falei para vocês, e as outras tinham parado. Com a sobra de alimentos, eles vão começar a renascer esse comércio europeu, já nessa segunda fase da Idade Média, que é a Baixa Idade Média. Tudo bem? Aqui a gente tem um textinho até de um historiador, que é o Hilário Franco Júnior. Ele fala um pouquinho sobre isso. O Hilário Franco Júnior, que é um historiador incrível, eu já li esse livro dele. Ele fez o livro A Idade Média, o Nascimento do Ocidente. Depois, quem quiser, eu até mando uma foto para vocês do livro, que é bem legal. E ele fala assim, ó: um indício de que a população europeia ocidental crescia bastante entre os séculos 11 e 13 é proporcionado pelas transformações sofridas pela arquitetura religiosa. A própria passagem do românico para o gótico reflete a necessidade de áreas internas maiores, capazes de abrigar um número crescente de fiéis. A construção de grandes igrejas devia-se sobretudo ao desejo de abrigar todo o rebanho de Cristo, cada vez maior nas casas de Deus. Mesmo as igrejas rurais necessitaram de reformas no século XIII, com a reconstrução de suas naves, espaço central da porta ao altar, que se tornaram pequenas. É bem legal que a análise que ele está fazendo é a seguinte, que a população aumentou por conta dessas transformações tecnológicas e por conta do aumento populacional, um reflexo disso foi a transformação das igrejas, né? Porque as igrejas... Só um minutinho, gente, que eu vou aqui só colocar o carregador no celular. Porque as igrejas, elas ficaram pequenas para a quantidade de pessoa que tinha ali na Europa. Então começou a aumentar a população, e a população era cristã, tinha que ir para a igreja. Ir para a igreja era um trabalho de Deus, a pessoa era obrigada a ir e tudo mais. Vocês já sabem do poder da igreja nessa época. Então as pessoas começaram a perceber que as igrejas não comportavam mais essa quantidade de pessoas e precisariam ser reformadas e transformadas. E com isso vai mudar todo o estilo arquitetônico da Europa. Vocês sabem que as igrejas eram os locais muito importantes e a arquitetura é chamada de arquitetura românica ou romana, né? O romano é aquela arquitetura dos povos romanos da antiguidade que a gente já estudou e sofreu transformações para virar o românico, que é a arquitetura misturada, o povo romano e o povo germânico, né? Vocês lembram que na Europa, depois das invasões bárbaras, novos impérios se formaram, né? Teve o Império do Carlos Magno, né? Que é o Império Carolíngio. Então, com isso, a arquitetura já tinha sofrido uma transformação da arquitetura romana para essa arquitetura influenciada pelos germânicos, pelos povos bárbaros. E a gente chama esse tipo de arquitetura de românica, que era assim, ó. Vocês sabem, o Coliseu era feito mais ou menos nesse estilo, que tem esses arcos, vocês estão vendo? É chamado de abóboda. Abóboda de berço e abóbada de volta perfeita. A gente conhece bastante esse tipo de arquitetura. Por exemplo, aquela igreja que a gente tem de Nossa Senhora de Aparecida, Aparecida do Norte, aqui em São Paulo, ela é bem no estilo românico, que é com essas abóbodas, né, com essas portas arredondadas. E a gente tem muitos exemplos disso no Brasil inteiro, de arquitetura românica. Só que esse tipo de arquitetura, com esse tipo de abóboda, como eram paredes muito pesadas, muito fortes, tinham que proteger a população das invasões e etc., elas deixavam o espaço da nave da igreja, que é aquele espaço que a gente entra dentro da igreja, da porta até o altar, pequeno, porque as paredes eram grossas e precisavam sustentar toda essa construção aqui, ó. Essa abóboda aqui não sustentava uma construção mais leve, precisava de muitas paredes muito grossas, muitos tijolos, para conseguir sustentar essa construção reforçada. Com o aumento da população e a necessidade de transformar essas igrejas, eles criaram um tipo de tecnologia nova, né,
que eles chamam de abóbada de cruz ou abóbada de berço, que é essa daqui, ó. Essa já é no novo estilo, no estilo dessa fase da Idade Média, que é a Baixa Idade Média, que é chamado de estilo gótico, tá? No estilo gótico. Eles conseguiam fazer paredes mais finas e deixar as igrejas mais altas. Com isso, ampliava o espaço central da nave das igrejas, que é esse que eu falei para vocês, que a gente entra desde a porta até o altar. As naves das igrejas foram ampliadas por conta dessa tecnologia aqui, ó, que é transformar a abóbada de berço, essa redondinha com paredes grossas, nessa abóbada aqui, ó, ogival, ou essas ogivas. Com isso, a igreja ficava mais alta e mais ampla, com mais janelas. E a quantidade de pessoas que fossem entrar na igreja, poderia ser maior por conta do espaço maior. Então, o Hilário Franco Júnior, no texto dele, no livro dele, ele está falando que isso é uma relação muito próxima. A arquitetura da Europa mudou por conta dessas novas tecnologias na Baixa Idade Média. A população aumentou, gerou uma necessidade. Tudo que é produzido pela humanidade só é produzido quando se tem a necessidade de transformar. Eu vou dar alguns exemplos para vocês dessas construções. A gente tem lá na França a Abadia de São Pedro, bem antiga, essa daqui, ó. Ela foi reformada, tem uma construção nova nela, ela sofreu um incêndio, se eu não me engano. Um incêndio, e ela foi reconstruída em 1042. Ela é do século VII, essa abadia, e ela foi reconstruída em 1042 por conta do incêndio. E ela foi feita nessa estrutura, nessa arquitetura que eu falei para vocês, que é românica, né? Vocês podem ver aqui, ó, já pela entrada, que tem a abóbada de berço, redondinho. Uma característica é que tinha muitas estátuas atreladas à própria construção, né? A gente chama essa parte aqui, ó, de tímpano. Não é o tímpano do ouvido, tá? Esse tímpano aqui, ó, tinham várias construções ocupando a parte central, né? Que era uma forma de demonstrar a religiosidade. Eu já expliquei para vocês, para as pessoas que não tinham condições de ler, eram analfabetas e tudo mais. E aí, por conta dessas transformações, a arquitetura vai mudar, vai transformar, e as igrejas vão ser feitas nesse estilo aqui, ó, que é o gótico. Essa daqui é a Catedral de Notre Dame, também na França. É uma clássica construção gótica, muito linda. Olhem o tamanho da entrada, olha como ela é alta, muito alta. As construções vão até lá em cima e já não tem mais o arredondado, tem essas estruturas em forma de cruz, né? Parece um triângulo, ela é sempre produzida nesse triângulo aqui. São escuras, com as paredes mais finas e com vitrais coloridos. São escuras, né, a construção pelo lado de fora, nessas cores assim. Se a gente comparar por dentro, essas construções eram muito mais escuras por dentro do que essas daqui, góticas, por conta dos vitrais, das janelas. Vocês estão vendo que tem muita janela? Essa é uma característica da arte gótica que a gente vai ver que vai marcar a Idade Média já nessa segunda fase, na Baixa Idade Média, tá? Aqui no Brasil a gente tem um exemplo da arquitetura gótica, que é a Catedral da Sé. A Catedral da Sé, não sei se vocês já foram, ela é no estilo gótico, ela é comprida, né? Tem aquelas pontas assim, e tem esses vitrais lindos, que durante o dia é muito bonito de conhecer, porque quando você entra dentro da igreja, o sol bate nos vitrais e os vitrais formam desenhos nas paredes coloridos, né? Porque os vitrais eram feitos coloridos. Olha que lindo. É um trabalho maravilhoso, né? E os vitrais vão ser marcas dessa arquitetura gótica que vai se desenvolver nesse período. Se eu não me engano, a Catedral de Notre Dame foi a que pegou fogo, né? Recente assim, nos últimos, ano passado, no retrasado. Bom, a gente segue... eu não expliquei a atividade para vocês. A atividade da página 148. Vocês vão fazer o seguinte, a atividade é a seguinte. Cite 2 inovações agrícolas e descreva seu impacto na produção de alimentos e no crescimento populacional da Europa. Então, essa daqui é a A. Vocês vão fazer. Não vejam a minha resposta.
B. De acordo com o texto de Hilário Franco Júnior, como o aumento populacional se refletiu na transformação da arquitetura das igrejas? Acabei de explicar, tá facinho, né? C. Das inovações tecnológicas desenvolvidas no período, quais teriam sido utilizadas na reforma e construção das igrejas? De todas essas transformações que a gente viu aqui, quais delas foram utilizadas para construir igrejas novas nesse novo estilo arquitetônico? Vocês vão responder a atividade, que está bem tranquila. E eu encerro esse vídeo por aqui, nessa atividade, e eu gravo um novo vídeo pra gente continuar falando sobre esse módulo, tá bom? Beijinhos. Tchau, tchau.